bem, estudantes? Como vocês estão? Professores? Espero que bem. E vamos lá para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre diversidade. Mas afinal de contas, o que é diversidade? A palavra diversidade já nos remete a diverso. Então, ela vai contemplar várias coisas, várias multiplicidades. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade humana. Vocês já pararam para pensar como cada um de nós é diferente? Olha só, nós somos em mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Já imaginou se todos fossem iguais? Não ia ter graça, né? Então, observe agora na sua própria família, lembre dos seus colegas de classe, como cada um é diferente, como cada um tem suas características. E aí você pode pensar, o que nos faz tão diferentes e tão semelhantes? Já pararam para pensar nisso? Há vários elementos que fazem da gente tão diferente. A nossa cultura, o nosso temperamento, os nossos aspectos físicos, e isso está ligado à evolução humana, à evolução do homem. Sim, porque lá, nos nossos antepassados, o homem circulava pelo planeta e eles foram povoando e acontecendo as miscigenações, de acordo com as características daquele ambiente. Então, o homem, a humanidade foi evoluindo e aí as características foram se adaptando e modificando ao longo do tempo. Vejam lá. No dicionário, a palavra diversidade diz assim: é um substantivo feminino que quer dizer qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade, conjunto variado, multiplicidade. Então, nesse aspecto a gente está falando sobre a diversidade humana, mas também há a diversidade na natureza. Então, como a gente já falou, da evolução humana, junto também acontece a evolução do planeta. Então, toda essa diversidade é um processo natural. E na natureza, a gente chama de biodiversidade. Então, todos os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, foram evoluindo e se adaptando ao nosso planeta. Isso ao longo de muito tempo, bilhões de anos. E por isso, até hoje, nós não sabemos ao certo qual a quantidade de animais, conhecemos todas as espécies? Não conhecemos. Ainda tem muito a ser investigado e descoberto no nosso planeta. Vou mostrar para vocês agora um vídeo bem curtinho que vai explicar um pouco dessa biodiversidade. ZooTV. Você já imaginou quantas espécies de árvores existem no mundo? E de animais, então? E todos os organismos minúsculos que estão aqui, agora mesmo, e a gente não consegue enxergar. Passeando pelo Zoológico de São Paulo, é possível ter uma dimensão de tudo isso. E é isso que nós chamamos de biodiversidade. Esse termo, biodiversidade, que pode ser conhecido também como diversidade biológica, foi criado na década de 80. Ele se refere à variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta. E aí a gente pode incluir vegetais, animais e, como eu já disse, até os micro-organismos. Não é porque a gente não vê, não conhece que não existe. Existe. Imagine que a diversidade da Terra é resultado de um processo de evolução de pelo menos 3 bilhões e meio de anos. Estudos apontam que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo. Mas até hoje, os cientistas só conseguiram classificar cerca de 1,5 milhão delas. Imagina o trabalhão que vai dar classificar o que falta, né? O Brasil é considerado um país de megadiversidade, porque 20% das espécies do mundo podem ser encontradas por aqui. Mas falar em biodiversidade também é falar sobre cuidados com a natureza. Conservação é fundamental para toda e qualquer espécie. Para se ter uma ideia, a extinção de uma única espécie, por exemplo, pode gerar o desequilíbrio de todo um ecossistema.
Por isso, precisamos sempre estar atentos e pensar em como proteger todas essas espécies. Para que a natureza fique em harmonia, é essencial que a flora, fauna, junto com o solo, água e clima, elementos minerais e orgânicos estejam equilibrados. Afinal, a biodiversidade é o que define a riqueza da Terra. Viram só que bacana? Então, ao longo desses bilhões de anos, as espécies, as plantas foram evoluindo e se adaptando. Uma comprovação dessa diversidade também na natureza é a adaptação das colorações, dos pelos dos animais, que isso é que vai demonstrando que é natural essa diversidade. Cada animal, cada ser vivo vai ter uma característica correspondente à sua necessidade, ao seu organismo, ao seu ambiente onde ele vive. Mas então, como é que a gente sabe de tudo isso? Bom, a ciência é o que estuda por meio da investigação. Então, o método científico faz parte dele. A investigação científica, a observação, a pesquisa, o levantamento de hipóteses e a análise. Por que tudo isso? Bom, porque a gente não pode simplesmente dizer que tal espécie tem tal característica, tem que ter uma padronização, então tem que ter uma discussão desse conhecimento. Então, estudar diversidade também é estudar a ciência. Mas e quem faz isso? Quem que determina o nome daquela espécie, o nome de alguma doença? Vocês já vão ver. Quem faz a ciência? Será que quem faz a ciência está lá num laboratório com aquele estereótipo de cientista descabelado? Será que é só assim? Não. Se você parar para observar, a ciência está no nosso dia a dia. No seu celular tem ciência, na comida que você escolhe tem ciência. Tudo isso partiu de alguma investigação, de alguma observação e aí foi se adaptando ao nosso dia a dia. Olha só. Então, quem faz isso? São os cientistas? Quem são os cientistas? Sim, são os cientistas, mas são pessoas comuns, como eu, como você, que a partir de alguma observação, que notou ali algo diferente, que precisava ser investigado, foi evoluindo e fazendo descobertas, trazendo sempre um benefício, buscando ali solucionar algum problema para a sociedade. Então, cientistas que se destacaram no mundo, que mudaram a história da humanidade, como Albert Einstein, Isaac Newton, são pessoas que estavam ali estudando, observando e fizeram descobertas para melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão de mundo, certo? Então, vamos começar lá anotando no nosso caderno. Coloca lá que hoje você está vendo a aula de ciências e a data de hoje. Então, agora que vocês organizaram o caderno, vamos pensar, será que a gente conhece os nossos cientistas aqui do nosso país, que fazem a pesquisa, que estão investigando, procurando melhorias para a sociedade? É fácil a gente lembrar esses nomes que eu citei, Albert Einstein, Newton, mas e os cientistas brasileiros? Então, eu vou deixar um desafio para você. Quero que vocês copiem aí e registrem o nome de 3 cientistas brasileiros. Então, vocês conseguiram? Vou dar uma ajudinha, vou falar para vocês sobre alguns nomes que você já deve ter visto por aí e às vezes não sabia que eram cientistas e o quanto eles fizeram pelo nosso país e pela sociedade. Oswaldo Cruz, já ouviu falar? Então, Oswaldo Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, em 1872. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877. Foi médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Oswaldo Cruz tem uma história muito bonita e muito marcante no nosso país. Ele começou a pesquisar muito jovem, por volta dos 19 anos, montou o seu próprio laboratório no quintal de casa. Ele tinha muito interesse em descobrir como que um organismo influencia na vida de um outro organismo.
e pesquisando ali também, preocupado com as doenças que existiam na época, a peste bubônica, a febre amarela. E assim ele foi estudar. Saiu do país, foi para a França e lá observou um movimento muito preocupados, eles estavam com a higiene, então já começavam a se associar o surgimento das doenças com a falta de higiene, a falta de limpeza e com alguns animais, como o rato, a pulga, e todo esse conhecimento que ele adquiriu e desenvolveu lá, ele voltou e trouxe aqui para o Brasil e começou a implementar os protocolos de limpeza, de higiene e criou o Instituto Manguinhos, que mais tarde se tornou o Instituto Oswaldo Cruz, que se dedicou a isso, a desenvolver vacinas, a desenvolver soro. E a pesquisa dele não ficou só ali, no Rio de Janeiro. Ele promoveu expedições, foi para o norte do país, entender como que as pessoas viviam lá e como naquela época as pessoas estavam sofrendo tanto com a malária. Então ele fez muita pesquisa e ajudou também no controle dessa doença. E aí foi também que ele começou a perceber que a invasão da natureza, então o desmatamento, a falta de predadores naturais começava a aumentar os mosquitos. Então aí começou a se estabelecer a relação dos insetos com a transmissão de doenças. Muito bacana, né? Hoje o Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, continua aí desenvolvendo vacinas e soros para o nosso país e agora se destacou também no desenvolvimento da vacina e na produção contra o Covid-19. Outro cientista brasileiro é o Carlos Ribeiro Justiano das Chagas. Você já deve ter ouvido falar da doença de Chagas. Então, essa doença foi batizada com esse nome em homenagem a ele. Também um jovem cientista pesquisador que foi contemporâneo da época de Oswaldo Cruz e pesquisou e descobriu essa doença. Ele nasceu em 1879 no município de Oliveira, em Minas Gerais. Foi um biólogo, médico, sanitarista, infectologista, cientista, bacteriologista brasileiro que trabalhou como clínico e pesquisador. Então ele também atendia como médico. Atuante na saúde pública do Brasil, iniciou sua carreira no combate à malária. Destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi. Então, o Chagas, contemporâneo a Oswaldo Cruz, já estava ali se destacando pelas suas pesquisas e foi convidado para participar das expedições lá pelo norte do Brasil. E lá, se instalando nas casas de pau a pique, casas feitas de barro, com madeira, ele um dia observou um inseto diferente. Mas lá eles estavam pesquisando e combatendo a malária. Ele guardou esse inseto, levou para o laboratório, pesquisou, mas naquele momento ele não ainda sabia que era aquele o causador da doença. Que ele também observou naquela região que as pessoas muito jovens morriam de uma doença no coração. E ali, com o passar do tempo da pesquisa, esse inseto, ele observou que andava pelas pessoas enquanto você dormia, né, à noite, e por isso ele tinha esse apelido de barbeiro, o inseto do barbeiro. E nessa observação, ele acabou recebendo uma paciente criança, uma paciente chamada Berenice. Ela tinha 3 aninhos e começou a sofrer também do coração. E aí ele começou a relacionar, poxa, não é só adultos, o que está acontecendo com essa população, por que há tantos desses insetos aqui, qual é a influência disso? E nessa pesquisa, ele verificou esse inseto, ele carrega esse protozoário, esse micro-organismo, que quando pica a pessoa vai causar ali o inchaço do coração, né, uma doença. E aí foi uma grande descoberta na época, e aí eles já puderam desenvolver um tratamento,
e também medidas de prevenção, né, para evitar esse inseto. Então, um grande cientista aí para nossa história. E o César Mansueto Giulio Lattes. Vocês já ouviram falar em currículo Lattes? Então, o César foi um grande físico. Ele era pesquisador de subpartículas do átomo, da física. Então, ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel porque ele descobriu uma subpartícula meson, chamada meson. E com toda essa pesquisa, esse destaque que ele teve internacionalmente, ele trouxe para o Brasil mais pesquisadores. Ele é inclusive da cidade de Curitiba e fundou o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia do Brasil. Então hoje a maioria dos pesquisadores acadêmicos da universidade tem que ter um currículo Lattes, que foi batizado com esse nome em homenagem mesmo ao César Lattes, que deu bastante evidência e foi pioneiro, né, da pesquisa nacional. Mas até agora, nós só falamos de cientistas homens, e a gente estava falando de diversidade. Você conhece cientistas mulheres? Será que nós temos cientistas mulheres brasileiras? Sim. Apesar de um tempo de alguma resistência, onde a mulher não podia estar em todos os cenários da sociedade, algumas mulheres se destacaram e conseguiram vencer essa barreira aí. A Ana Justina Freira Neri, vocês já devem ter ouvido falar, a Ana Neri foi a primeira enfermeira do Brasil. Ela foi uma mulher que ficou viúva jovem e na época estava acontecendo paralelamente a Guerra do Paraguai. Então ela pediu para acompanhar seus 2 filhos que estavam na guerra. E lá ela acabou aprendendo com as freiras, ela não tinha estudo nenhum ainda. Cuidados com os pacientes, as primeiras noções de enfermagem e com aquilo, vivendo aquela situação ali, compreendendo o caos da saúde durante uma guerra, ela também foi estabelecendo algumas regras da enfermagem, de higiene, de protocolo, de procedimentos, tudo ali pela prática dela em atender nesse momento aí difícil que era de conflitos na época. Outra cientista brasileira que teve uma grande repercussão internacional é a Anísia Magalhães da Silveira. A Anísia foi uma médica psiquiatra brasileira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Revolucionou o tratamento mental no Brasil. Ela foi aluna de Carl Jung, foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de pacientes com animais. Naquela época, o cuidado com a sanidade mental ainda era desumanizado. Acontecia ainda muitos tratamentos com choque, lobotomia, agressão mesmo, um pouco de violência, isolamento dos pacientes, tudo que a Anísia foi percebendo que só piorava muitos quadros. E lá na Suíça, o professor dela já estava estudando alternativas de terapias com arte, terapias com animais, e ela trouxe isso para o Brasil e, trocando cartas com o seu professor, foi aplicando esses métodos lá no local de trabalho onde ela estava e designaram ela, então os colegas de trabalho não gostaram dessas ideias dela, então designaram que ela ficasse na área de terapia ocupacional. E ali ela foi desenvolvendo essas práticas, que é reconhecida até hoje. Temos o Museu das Imagens do Inconsciente, que são as obras de arte pintadas pelos pacientes. É bem interessante, ganhou prêmios e mudou o tratamento mental, né, da saúde mental no Brasil. E temos também a Zilda Arnes Neumann, uma doutora, né, médica muito famosa aqui do Brasil, que também é considerada uma cientista, pois ela se dedicou a erradicar a mortalidade infantil, ela se dedicou à saúde da mulher, da gestante,
Também teve iniciativas de novos protocolos para garantir a saúde da população e juntamente com a Igreja Católica, né, os líderes da Igreja Católica, ela fundou a Pastoral da Criança, que mudou os números do nosso país com relação à mortalidade infantil. Ela também dirigiu o Departamento Materno-Infantil da Secretaria de Saúde do mesmo estado, aqui do Paraná, quando instituiu os programas de planejamento familiar, prevenção do câncer ginecológico, saúde escolar e aleitamento materno. E a doutora Zilda ficou bastante reconhecida, então, por essas práticas e também pela mistura que ela criou para que as crianças tivessem, ali nos primeiros anos de vida, a saúde garantida, mesmo que às vezes elas estivessem em condições de subnutrição. Então, também uma cientista que deixou um grande legado aí para todos nós. Vou mostrar para vocês agora também um breve vídeo bem curtinho que vai mostrar algumas outras cientistas brasileiras que nós às vezes nem sabemos, mas que fizeram parte aí dessa história e mudaram essa concepção de que as mulheres não poderiam estar em alguns locais na sociedade. Então, aqui, aí só pra gente finalizar com essas cientistas brasileiras, trouxe uma imagem de duas cientistas bem contemporâneas, bem agora da nossa época. A diretora do Instituto de Medicina Tropical, lá da USP, a Esther Sabino, que liderou as pesquisas do mapeamento do cromossomo do coronavírus. E ao lado dela, a Jaqueline Góes dos Santos, que também é uma pós-doutoranda, que fez parte dessa pesquisa e nos colocou aí no melhor entendimento para a fabricação dessa vacina, desse atual vírus que estamos vivendo aí. Então agora, será que a gente já pode citar 3 nomes de cientistas brasileiros? Eu escolhi 3 cientistas que me chamam a atenção e que, na verdade, também gosto muito da história de vida deles. Você pode escolher o que melhor você prefere e anotar aí no seu caderno. Vou te deixar um tempinho. Certo? Conseguiram anotar? Se você não conseguir agora, depois você pode pesquisar também. Há muito mais pesquisadores e cientistas no nosso país e é muito interessante a gente acompanhá-los também. Então, voltando a falar de diversidade, nós vimos aí que as mulheres tiveram que conquistar um espaço que antes não era dado a elas, era privilegiado aos homens. Então, isso faz parte da nossa história, mas é um efeito cultural. Porque se a gente pensar naturalmente, a evolução e a diversidade faz parte do ser humano. Porém, em alguns momentos, esses elementos, essas diferenças que nós temos, cor de pele, tom de pele, cor dos olhos, tipo do cabelo, às vezes esses elementos tomam uma proporção de diferença muito mais
que poderiam ter, que nem deveriam ter. Porque se a gente pensar bem, mesmo com 7 bilhões de pessoas, cada um é único, cada ser humano é único, mas somos todos seres humanos. Então fazemos parte da mesma espécie. Então, essas diferenças, essa diversidade ao longo da história sempre causou reações inesperadas. Então, grupos que viajavam e conheciam novas comunidades sempre tiveram reações diversas. Reações que iam desde o medo até repulsa, violência, até admiração e prestígio, né? Então, isso é próprio do ser humano também. Esses conflitos aconteceram sempre ao longo da nossa história e da nossa cultura, até que a gente pudesse entender que as diferenças são normais. Então, como a gente falou, as diferenças dos tons de pele não vai influenciar em nada do que você é como pessoa. Então, biologicamente, as diferenças acontecem por causa lá dos nossos antepassados, por causa do nosso código genético, biologicamente, né, pela proteína que produz mais melanina ou menos, mas isso faz parte do ser humano. A melanina também vai ser importante aí na definição da cor dos olhos. Então, se a gente perguntar a cor dos olhos aqui no nosso país, os brasileiros, a maioria vai responder castanhos. Por quê? Porque faz parte da nossa miscigenação, da nossa história cultural de nossos antepassados, nossos povos originários, que são os indígenas, os colonizadores europeus e os negros que foram escravizados, trazidos para cá, escravizados. Então, a melanina ela também se deposita lá no fundo da íris, e o que vai definir essa produção, se é mais ou se é menos, é o nosso código genético. Então, também isso acontece, pode se observar quando o bebê nasce e às vezes ele tem um olho mais clarinho e ele cresce e começa a escurecer. Por quê? Porque essa proteína, essa melanina, está sendo produzida ali ainda, está se desenvolvendo. Mas o mais importante de tudo é que apesar de todas essas diferenças, mesmo com todas essas particularidades, nós temos o mesmo genoma, nós somos seres humanos. 99,5% do nosso DNA é igual. Você sabia disso? Entre os seres humanos, nós somos iguaizinhos. Na verdade, essa é a confirmação de que nós somos igualmente diferentes, porque somente 0,5% do nosso DNA é que vai variar de acordo ali com as características de cada um. Então, o DNA é como se fosse um livro. Ele vai ter ali mais ou menos uns 3 bilhões de letrinhas que vão codificar aí as características, mas no ser humano esse código vai ser sempre o mesmo. Então, lembrando, nós somos diferentes, mas todos temos o mesmo DNA. Então, às vezes algumas discussões das características não fazem muito sentido, porque nós fazemos parte do mesmo grupo. E quando a gente fala de valorizar a diversidade, é preciso também ter uma atenção com a pessoa com deficiência, na convivência com a pessoa com deficiência. Então, a diversidade também faz parte ela representa o respeito a todas as pessoas. E as pessoas com deficiência, a gente precisa prestar atenção para não ter aí atitudes preconceituosas, buscar conhecimento para não cometer aí atos de discriminação. Então, o que é a pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, nós vamos ter as diferentes deficiências,
Mas o mais importante de tudo é lembrar que a pessoa não é um deficiente. Então, presta atenção nisso. Ela não é um deficiente, ela tem uma deficiência. Então, olha só, vamos observar essa imagem aí na tela. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Então, observem bem. Lá na primeira imagem, todos receberam uma caixinha, mas para alguns ela não foi suficiente. Então, não está deixando ele de forma justa e igualitária para assistir ali o jogo. Na imagem ao lado, eles já adaptaram. Então, aquele que precisava de 2 caixas pôde ver e os outros também não perderam a sua visão. Então, essa é a diferença de igualdade e equidade. Pessoas com deficiência podem procurar o SUS quando necessitarem de orientação, prevenção, cuidados ou assistência médica e odontológica. Então, o nosso sistema de saúde também tem todo um preparo, um recebimento, um acompanhamento com essas pessoas que é importante fazer, tá? Então, se você conhece alguma pessoa que não está tendo o atendimento necessário, o acompanhamento, você pode indicá-la em qualquer unidade de saúde que ela vai poder ter as terapias, acesso aos tratamentos necessários. Vejam só esse vídeo que vai explicar um pouquinho mais como funciona esse serviço da nossa saúde pública. O SUS está preparado para atender as deficiências, tanto na deficiência auditiva, na deficiência visual, na deficiência física e mental. Quando é diagnosticado algum tipo de deficiência, logo no nascimento, muitas maternidades encaminham diretamente para um centro especializado em reabilitação, onde ele possa, a partir daí, ter o devido tratamento. Nós temos CER habilitado em todas as regiões. Nos CERs a gente pode ter fisioterapeuta, nós temos médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, essas profissões que trabalha diretamente focada na reabilitação, que ele tenha a inclusão, que ele possa ser tratado de uma forma igual, e é isso que o SUS preconiza. No deficiente auditivo, o fono ele vai determinar qual que é a terapêutica e existem inúmeras terapêuticas para isso. Quando a gente pensa no deficiente visual, o estímulo que vai ser dado a esse deficiente visual vai ser principalmente a acessibilidade dele. Vai ensinar como que ele vai entender o braille. E aí eu entro na reabilitação física, que talvez dentro do ser seja uma grande demanda, porque aí eu posso ter os pacientes amputados, eu posso ter os pacientes com AVC, os traumas, e aí tem um fisioterapeuta, tem um terapeuta ocupacional. Embora não seja um deficiente, mas eu tenho que trabalhar com o idoso também. Por quê? Para prevenção de um Alzheimer, a gente observa que o processo terapêutico, muitas vezes, ele é demorado. Mas esse processo terapêutico, ele é importante. O resultado que a gente vai ter vai ser ao longo do tempo. E às vezes eu não vou ter aquela melhora de 100%, mas eu vou ter a funcionalidade, eu vou ter a reinserção, eu vou ter a inclusão. E isso é muito importante para a pessoa com deficiência. Não desista da reabilitação. Certo? Então, viram? E na convivência com a pessoa com deficiência, cuidado sempre as suas atitudes e a sua forma de falar, porque nem sempre isso significa que a pessoa é menos ou mais capaz, tá? Algumas pessoas vão precisar de ajuda, mas nem todas. Então, pergunte se a pessoa necessita e deseja ajuda, tá certo? Então, para auxiliar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, entra aí novamente a ciência, pesquisa, tecnologias assistivas e a diversidade. Então, a pessoa com deficiência, também haverá vários tipos de deficiências e também a pessoa não deixa de ser única e de ter ali a sua maneira de viver e lidar com o seu dia a dia. Então, a ciência, ela entra ali para trazer uma qualidade de vida. A tecnologia assistiva, aí nós já vamos ver a evolução dos equipamentos eletrônicos, de computadores, de tablets e celulares que auxiliam as pessoas. Temos já telefone que funciona só com o som,
para o deficiente visual, tem também com o braille ali para ele definir as teclas e poder usar. Olha só um pouquinho dessas tecnologias aqui. Um livro digital, é um MacDaisy, é um software que lê os arquivos. Então, é um sistema digital de acesso à informação. Então, lê para a pessoa os arquivos que estão ali. O audiolivro, também conteúdos lidos em voz alta, em CD ou MP3. Então, a pessoa pode colocar ali no fone dela e ouvir a leitura de um livro. Como também os celulares, que vão ter softwares que fazem a leitura, que podem acessar a agenda, mensagens, chamadas, somente pelo comando de voz. E os laptops também são bem utilizados, principalmente na educação, para auxiliar os alunos, e aí eles também vêm com esses softwares de voz, alguns com a tecla em braille, e como a gente está vendo agora também as aulas pela televisão. Se você reparar, também há uma descrição, há a disponibilização de libras, então isso faz parte da inclusão. Outro ponto que a ciência revolucionou com relação às pessoas com deficiência é a parte da biônica. Então, quando juntaram os conhecimentos de engenharia, conhecimentos de mecânica, junto com a biologia para assistir as pessoas que tivessem ali alguma amputação, a perca de algum membro. E no início, as próteses eram bem passivas. Então, assim, o paciente coloca a prótese, demorava um tempo para se adaptar e às vezes não conseguia nem se adaptar. Hoje, essas próteses, elas já são programadas de acordo com os movimentos musculares, e aí elas realizam os movimentos praticamente como um braço, né, ou uma perna normal. Então, eles ainda são movidos pelo mapeamento dos músculos. Então, o computador calcula de acordo com o movimento que você quer fazer, como o movimento de correr, o movimento de andar. E cada vez elas estão avançando mais com diferentes materiais, trazendo aí mais mobilidade, conforto e acessibilidade para essas pessoas. Uma prova dessa evolução e desse benefício da ciência e da biologia, né, do estudo da saúde em benefício das pessoas, é também o Stephen Hawking, um pesquisador, físico, cosmólogo bem famoso, inclusive tem até um filme sobre ele, que muito jovem descobriu uma doença degenerativa e ao longo do tempo foi perdendo os movimentos do seu corpo. Porém, a sua mente, o seu intelecto estava intacto. Então, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo ferramentas para que ele pudesse se comunicar e continuar os seus estudos. Então, ele hoje ganhou uma cadeira de destaque nas academias internacionais, e tudo graças a esse desenvolvimento. Na época que ele descobriu a doença, a expectativa dele era bem baixa. E isso ele pôde mudar com esse auxílio da ciência e da tecnologia. Vejam agora um vídeo que vai mostrar que nem sempre precisa ser um cientista, um pesquisador lá do laboratório, lá da academia, da universidade. Ações simples, pensar diferente, pensar no diferente do seu semelhante, já pode promover ações aí em benefício das pessoas com deficiência. Assista. Aprender geometria é um desafio para a maioria dos estudantes e pode ser ainda mais difícil para aqueles com deficiência visual. Com esta ideia em mente, estudantes de Curitiba adaptaram materiais didáticos para ajudar jovens cegos.
A matemática nesta escola vai além dos cálculos. Os números foram a inspiração para um projeto de inclusão. A professora criou uma atividade em que as formas geométricas pudessem ter as áreas calculadas de maneira mais rápida por pessoas com deficiência visual. Nós utilizamos 2 tipos de material, o papel com amorça e o EVA com textura, para que eles pudessem identificar as figuras quando a gente estivesse explicando. E aonde era a altura da figura, a gente colocou uma cola relevo, porque daí quando eles passam a mão, eles conseguiam identificar. E daí a professora Ana, ela fez em braille todas as letras que a gente precisava. Para chegar ao resultado ideal, os alunos do Colégio São Paulo Apóstolo se encontraram com os estudantes cegos. Essa experiência foi muito boa para que a gente conseguisse ajudar, né? Entender o lado que eles sentem, a dificuldade que eles têm para ser inclusos na sociedade. Foi muito bom porque eu vi que eles gostaram do trabalho que a gente fez e que muda a forma da gente ver como eles vivem. Depois de terminar o trabalho, a professora e os alunos vão fazer kits e levar aos outros estudantes no Instituto Paranaense dos Cegos. O conteúdo eram as áreas das figuras geométricas, né? E eles conhecem figuras geométricas, mas para entender como essas áreas se constroem, como isso acontece, é bem interessante que tenha um material que seja mais palpável para eles. Então, nesse sentido que foi importante, para eles terem essa visualização, digamos assim, né? Mais tátil do que de como se constrói. Os alunos com deficiência visual receberam as orientações de como usar o material e calcularam muito rápido as áreas das formas. Esse retângulo, você consegue passar a mão aqui e ver nas alturas quantos quadrinhos ele tem aqui na altura dele? 4. E aqui? 6. Então, um lado você chama a base, o outro você chama a altura. Esse material, se fosse na época que eu estudava, esse conteúdo ajudaria muito mesmo. Eu teria entendido o conteúdo bem mais rápido, seria bem mais prático, porque, na verdade, eu fui entender esse conteúdo mesmo quando eu conheci esse material. O fato, né, deles terem tido a iniciativa de fazerem esse material, eu achei que isso é algo muito bacana, assim, que eles fizeram, né? Até para que o aluno possa ter um bom desempenho, né, nas aulas de matemática, um bom aprendizado. Então, viram que legal? A iniciativa de estudantes. Agora a gente já está finalizando a nossa aula e eu vou ler para vocês um poema sobre a diversidade. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está, que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio de qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, o estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, o estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranho, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, sejam homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia que sai aqui desse peito diz agora que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor.
Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. E assim finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!